Salve, salve, meu querido George. Voltamos ao nosso lar. De regresso aí. Voltamos, né? Voltamos, fizemos o último Maquinistas com o Rodrigo Vicentini da NBA Outside the Curtains. Gostou dessa? Mas você tá hoje Tô nos estúdios, né? internacional. Nos estúdios da NBA Fizemos House, os estúdios né? da NBA House, afinal a NBA House, a casa da NBA. E agora estamos de volta aqui aos estúdios da Máquina do Esporte aqui na Genial Investimentos com um convidado de repeteco aqui, finalmente. De repeteco, mas hoje ele veste o mantis sagrado, né? Meu Deus Isso do aí. céu, cara. Vinícius Gomier, seja bem-vindo, Vini. Obrigado. Desculpa aí depois dessa apresentação, tá? Bem-vindo, Vini. Essa foi muito boa e vai pro repertório de Piadas tio do pavê, né? protegido. By George. Tem um momento, George, os tios do pavê by George. A gente pode fazer os piores momentos, né? Os piores momentos a gente pode fazer. Melhores não tem, né? Tem que fazer os piores, né? Do tio do pavê, né? Não, mas falando sério agora aqui, o repeteco e a volta do Vini aqui é isso. Quando eu conseguir decorar e não errar e tropeçar nas letras das iSportistics, ele me vem e muda a iSportistics para Mantis, de um podcast para outro. 2 anos já que a gente falou. Faz 2 anos. Foi mais de 2 anos, Foi na porque pandemia. foi na pandemia. Eu não tinha me mudado ainda para Portugal. Você ainda era brasileiro. Ainda era brasileiro. E você não tinha os filhos ainda, né? Não, Você tinha não. acabado de casar, acho que Sim, até. sim. Ou estava para casar. Era por aí. Agora você já tem um gêmeos. Gêmeos. Casal não, né? São 2 meninos. 2 moleques, beleza. 2 meninos. Rock and roll também, dois de uma vez só, cara. À distância. À distância, você e esposa lá, famílias Família todas para toda dar o aqui. suporte aqui. A famosa rede de apoio, né? Não. Aqui. Na verdade é uma rede virtual de apoio, né? Mas aí ele usa a inteligência artificial para isso, será? Essa daí não chegou ainda. E acho que talvez não vai chegar. Esse é o ponto. Tem coisas que são coisas de humano, tem coisas que a inteligência artificial consegue ajudar. Tipo os piores momentos do George. Essa é uma coisa que a gente pode ajudar. Podemos fazer? Podemos. Isso com certeza podemos. Mantis faz pra gente isso? Isso Tá funciona resolvida a super bem. parada? Mas aí vai ser super bem. zero audiência, né? Não, É traço, né? Traço, né? É depende, traço. depende. Olha. É um estilo de cortes que a gente pode testar, né? Esse é o ponto. Se custar caro fazer, não vale a pena testar. Se custar barato fazer, vale a pena testar. Viu? Aí você já começou a primeira aulinha nossa aqui de É por aí. inteligência artificial, né? Por aí. Onde vai parar esse mundo de inteligência artificial invadindo o nosso dia a dia de forma, agora acho que no dia a dia mesmo? Antes ela tinha facilidades que Sim. estavam lá, mas agora ela está entrando mesmo no dia a dia. Sim. Eu acho que essa popularização da inteligência artificial nos últimos 1 ano e meio, quase 2, tem uma parte que ajuda bastante, porque eu acho que a gente tem realmente que ficar mais fluente nesse tema e em abordar isso de uma maneira mais natural, né? As brincadeiras que eu uso é que você não faz uma videochamada com a tua mãe ou com a tua avó e fica discutindo como é que o seu sinal de vídeo sincroniza com o seu sinal de áudio e tudo. Você faz a videochamada e assunto resolvido, né? Eu acho que a popularização ajuda a gente a caminhar para esse lado, para se tornar mais fluente, a gente lidar com esse assunto de uma maneira mais tranquila. Por outro lado, eu acho que a gente acaba bagunçando alguns conceitos que são importantes quando a gente está falando de tecnologia. Então, uma das coisas que é muito importante já na abertura aqui do nosso papo inteligência artificial não é só essa inteligência artificial que está sendo apresentada para a gente através dos GPTs e dos fazedores de imagem e dos aplicativos de R$19,90 e R$59,90 que você compra aí as assinaturas, né? Esse é um corte da história da inteligência artificial super importante, porque, de fato, permitiu com que quem não é fluente na linguagem de programação possa conversar com algoritmos de inteligência artificial, mas inteligência artificial é um velhinho de 74 anos de idade, né? Existe há 74 anos de idade, tem ciência importante sendo desenvolvida há mais de 70 anos, e tem muita coisa que não é possível de ser feita só usando essas aplicações mais populares e mais triviais. Então, onde vai parar? Eu acho que ela vai se permear por muitas coisas que a gente talvez nem perceba. E aí, como usuários de inteligência artificial, a gente tem a obrigação de criticar e de olhar e de saber como é que essas inteligências artificiais diferentes estão sendo usadas no nosso dia a dia. Seja para organizar nossas fotos no aplicativo, seja para o algoritmo das redes sociais elencar as coisas que são, entre aspas, melhores para você, né?
melhor é um conceito complicado quando a gente está falando sobre isso, seja o uso profissional, que é onde a gente atua, né? Onde a Mantis atua hoje em dia, que é fazer uso profissional desses algoritmos e dessas aplicações de inteligência artificial. Então, esse é o foco da Mantis? Esse é o foco. Só contando um pouquinho, né, do nosso último podcast, né? Boa. A Sportistics, obrigado. Isso. Né? E chegou até a Mantis. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória e o foco de atuação da Mantis. Claro. São quase 7 anos de desenvolvimento de algoritmos e de modelos de inteligência artificial proprietários, o que diferencia bastante a gente dessas aplicações, né? Nós somos desenvolvedores de inteligência artificial. A gente não é só aplicador, a gente não é só usuário, a gente é desenvolvedor de inteligência artificial. Entre aspas e várias aspas aqui, o estágio no mundo dos esportes foi muito, muito importante para nós. A gente desenvolveu mais de 90 modelos proprietários ao longo dessa história, assim, talvez sem nenhuma falsa modéstia, a gente deva ser um dos principais desenvolvedores de inteligência artificial para hoje mídia e entretenimento, mas até o ano passado era focado no esporte, né? Essa história começa a gente tentando usar esses modelos para poder promover tanto uma maior escala e uma maior acessibilidade, tanto do lado de performance e desempenho técnico dos times, das ligas e tudo mais, também tentando trazer algum aspecto de escalabilidade e otimização de conteúdo para os conteúdos que são produzidos. Como vocês aqui tem o foco no esporte, vocês sabem a dificuldade da gente fazer essas coisas e o abismo que tem de conhecimento técnico, ainda mais quando o assunto é tecnologia e inteligência artificial, nem se fala, né? É uma pena, porque a sensação que eu tinha em algumas reuniões é que quando a gente falava que era um robô que ia fazer as coisas, eu percebia que aquele dirigente achava mesmo que ia entrar um robô pela sala dele, sabe? Ia comer a cabeça de alguém ali, aquela pessoa ia parar de existir, né? Ou seja, a inteligência artificial ia ocupar o lugar de alguém, né? E a gente realmente não acredita nisso, assim. A gente se posiciona como especialista mesmo, porque a gente estudou muito sobre esse assunto, e a gente não acredita nessa sobreposição, sabe? A gente acredita na inteligência artificial como ganho de eficiência mesmo. O que acabou acontecendo é que, como negócio, a nossa aderência na parte de performance, na parte de dados técnicos e uso para o lado técnico do esporte, acabou perdendo o sentido comercial mesmo. Uma discrepância entre aqueles que precisavam muito não terem ou não quererem investir para terem essas soluções disponíveis, e do outro lado aqueles que realmente não tinham acesso a isso, não estarem talvez habilitados ou com isso nas suas prioridades. Mas do lado da mídia esportiva, isso ganhou uma proporção muito interessante para nós. E aí, desde a virada de 22 para 23, a gente começou a ser provocado pelos nossos clientes de esporte a tentar aplicar as nossas soluções em coisas que não eram esporte, ou pelo menos coisas que não eram um jogo, né? Então, começou nas entrevistas, depois no pré-jogo e no pós-jogo. Na essência, o que a gente faz hoje, né? A gente usa esse monte de algoritmos que analisam, basicamente, imagem, vídeo, áudio, contexto, personagens, falas e assim por diante, para coletar esses dados, né, capturar esses dados todos, transformar tudo isso em dado, validar esses dados e organizá-los de um jeito que eles possam ser acessíveis depois, eles possam ser interativos com quem for manipular esses dados depois, e trazer um contexto para uso desses dados depois. Como no nosso caso a gente lida com grande parte com conteúdo audiovisual, uma das interações que a gente promove é desses dados organizados com o conteúdo audiovisual. Então, desde o que a gente já fazia, né, que tem a ver com isso, que é, por exemplo, cortar os melhores momentos de um jogo, né, e eu vou cometer esse anglicismo aqui de chamar de highlights, porque podem não ser exatamente os melhores momentos, né, podem ser piores momentos e ainda assim serem momentos relevantes do jogo, até hoje em dia a gente tem feito trabalhos organizando acervos de podcasts, organizando acervos de criadores de conteúdo, de comédia, séries de TV, filmes e tudo mais, com esse mesmo princípio, né? A gente usa os nossos algoritmos para capturar os dados, validar e organizar, mas gerando algum tipo de contexto para eles serem utilizados depois, né? Então, isso faz com que a gente deixe de ser a Sportistics focado em esporte e esporte ser uma unidade de negócios da Mantis desde
oficialmente desde outubro do ano passado. Vamos lá, voltando 2 casas, o que é desenvolver a própria inteligência artificial? Então, para esclarecer um pouco de, vamos dizer, 2 classes de inteligência artificial que predominam o desenvolvimento de inteligência artificial. O que se popularizou nos últimos 2 anos é o que o mundo tem chamado de inteligência artificial generativa, né? Que basicamente usa modelos de linguagem, ou seja, a inteligência artificial ela está usando, na verdade, um formato de conversar com o usuário através da nossa linguagem, português, inglês, espanhol, o idioma que for, para que você consiga traduzir o que você quer dos dados que foram capturados e que foram organizados por esses modelos, né? Ou seja, cada empresa tem o seu, não nós em específico, que estamos desenvolvendo os nossos próprios modelos de linguagem, mas tem lá a OpenAI, que é da Microsoft, tem lá o GPT, que é uma aplicação para o próprio modelo de linguagem, tem o Google com o Gemini, que usa o próprio modelo de linguagem, tem o Anthropic, que usa o outro modelo e assim por diante. Cada um tem os seus modelos de linguagem, mas esses que se popularizaram é esse em que você escreve lá um textinho com um nome bonito de prompt e ele te dá uma resposta, seja ela textual, seja ela em imagem, seja ela numa tabela, seja ela... Então, isso ajuda você muito a popularizar a interação com um tipo de inteligência artificial. A inteligência artificial que veio sendo desenvolvida ao longo dos anos e que se popularizou no meio científico, né, no meio da computação, ela é uma inteligência artificial chamada de preditiva. Ou seja, você usa modelos matemáticos e não modelos de linguagem para trabalhar esses dados e extrair esses dados. A nossa especialidade é em combinar essas coisas todas. Então, a gente usa inteligência artificial generativa quando ela nem tinha esse nome ainda. Que a gente chamava, na verdade, de análise de contexto. Mas, no final das contas, é isso, né? Você entrega um contexto para o modelo e o modelo te traz um contexto de resposta. Então, quando a gente qualificava um highlight, por exemplo, seja por um rating ou por dizer o que estava acontecendo naquela jogada, a gente já usava um modelo de inteligência artificial contextual, que hoje chama inteligência artificial generativa. Então, o fato da gente desenvolver os próprios modelos justamente tem a ver com não só usar aplicações disponíveis no mercado, mas poder treinar os nossos algoritmos a gerarem respostas com o viés que a gente quer dar. Por isso que a gente costuma dizer que é muito importante essa popularização, é muito importante que as pessoas estejam mais aptas e mais fluentes em usarem e interagirem com isso, mas o uso profissional dessas soluções ainda exige, e eu acho que vai exigir por algum tempo, empresas como as nossas que possam entregar uma solução profissional para a utilidade que cada um dos perfis de clientes que nós temos hoje necessita. Então, existe uma distância grande entre uma coisa e outra. Você falou em alguns momentos aí do algoritmo, né? Sim. Que ele virou uma entidade, né? Quando você fala de redes sociais, o algoritmo é uma entidade. Pegando o gancho da pergunta do Eric aí, você pode traduzir para nós o que é esse algoritmo? Para que... Claro. E até as mais variadas aplicações e que, por exemplo, até o Thiago Leifert comentou, né? Quando ele veio aqui para o Maquinistas, que ele falou que em algum momento vão ter que rever o algoritmo, porque, por exemplo, ele está causando e cada vez mais determinados males para o usuário em relação à quantidade de tempo que as pessoas permanecem, por exemplo, em redes sociais. Sim. Você pode falar um pouco para a gente do algoritmo? Algoritmo, tecnicamente falando, é uma sequência de equações matemáticas. Assim, matemática. Algoritmo, se qualquer um que estudou matemática ou engenharia por aí já usava essa expressão algoritmo para as coisas que você escrevia lá para as equações. Nós estudamos algoritmos em algum momento da nossa vida. É isso. A maneira como isso se traduz para poder te gerar uma resposta é como isso se popularizou dentro do universo da inteligência artificial. No final das contas, o que a atividade computacional, que se escalou bastante, especialmente nos últimos 30 anos, proporcionou é que esses algoritmos pudessem ser tão complexos e com uma quantidade tão grande de dados e de variáveis a ponto desse processamento ser muito rápido. Então, era possível fazer isso nos anos 50? Era possível.
mas a quantidade de processamento computacional que você tinha naquele momento era muito pequena. Processadores gigantes. Que É isso. Para quem assistiu a Teoria de Tudo, vai ver exatamente na Teoria de Tudo o princípio da inteligência artificial. É aquilo que está acontecendo. Aqueles computadores com aquelas engrenagens malucas e tudo mais. Aquilo é anos 50, né? Indo já para o aspecto das redes sociais, a gente tem, eu pessoalmente, né, mas a Amantes incorpora um pouco essa visão, que uma das coisas que vai ser muito importante da evolução do uso de inteligência artificial e da popularização é nós, como usuários, assumirmos a nossa responsabilidade como usuários, né? Então, quando eu viro um usuário de rede social, e aí, de novo, tem toda aquela desculpinha de que eu aceito os termos sem ler e tudo mais. Quando você aceita os termos sem ler, você tem que ser responsável pelo fato de você ter aceitado sem ler, né? Você assinou o contrato de venda da sua casa e não leu. E aí lá dentro eu estava dizendo que você tinha que pagar de volta para o cara 50% do valor da sua casa. Você não leu, o azar é seu, você vai ter que pagar os 50% de volta. Paciência, né? Mas deixando um pouco o pragmatismo legalista aqui de lado, o que a gente vai ter que, e a gente tem que ter a responsabilidade de fazer isso com os nossos pares, não só com a gente, é trazer para essa discussão de se é bom ou ruim ter rede social, se o algoritmo está certo ou se está errado, é trazer mais clareza do que o algoritmo traz para nós. Então, quando eu uso uma rede social, sei lá, eu sou bastante usuário do Instagram, e eu estou tentando aprender a usar o TikTok agora, que parece que tem uma coisa meio diferente. Não para fazer a dancinha, porque eu não tenho todo o molejo que deveria para isso, mas tem lá umas coisas um pouco diferentes em termos de publicação de posts e tudo mais. Mas quando eu olho para a minha rede do Instagram, por exemplo, se eu olho aquilo como a realidade, como se aquilo fosse a realidade, eu tenho que me responsabilizar por aqueles óculos que eu estou vestindo, né? Se eu olho aquilo como, é um divertimento, eu estou aqui vendo as fotos que o Eric publicou do Maquinistas e do filho dele jogando bola e sei lá o quê, eu falo, não, tá bom, isso aqui é um corte da realidade que não corresponde à realidade de verdade, e que eu tô aqui me divertindo igual eu tô assistindo uma novela, igual eu tô indo no cinema ver um filme. Quer dizer, eu não vou absorver aquilo como sendo a realidade. Eu acho que o grande problema, e a crítica do Thiago Leifert tem todo sentido, e para quem assistiu o Dilema das Redes isso fica muito claro, né? É que a maneira como isso tem sido apresentado e tem ocupado um espaço na vida das pessoas está fazendo com que boa parte das pessoas tratem o que elas veem através das redes sociais como a realidade, né? E aquilo, assim, para falar o mínimo, é um corte da realidade, mas na verdade ele é um corte manipulado da realidade, ele é um corte escolhido da realidade, né? E essa é uma crítica pertinente, porque estes modelos, né, e esse perfil de algoritmo, ele está sendo replicado em outros segmentos da sociedade, como se essa fosse a melhor escolha. Então eu tenho uma crítica que eu faço sempre, e eu acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo, e os nossos ouvintes também. Quando você entra nas plataformas de streaming, os modelos de recomendação são muito parecidos com os modelos de recomendação das redes sociais. Mas pensa bem, nós que somos consumidores de conteúdo e gostamos de consumir conteúdo, e eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eu diferencio o que é conteúdo do que é publicação nas redes sociais, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um conteúdo, né? A publicação da foto do meu filho no final de semana que ele foi na festa junina não é um conteúdo. Vamos estabelecer um pouco as coisas aqui, né? Porque senão qualquer coisa vira conteúdo. Então, isso aqui tem trabalho, tem propósito, tem linha de raciocínio, tem uma série de coisas. A foto do meu filho na festa junina é só uma foto do meu filho na festa junina, né? Voltando para o meu raciocínio. Quando a gente vai consumir o sistema de recomendação do Netflix, da Max, do Globoplay, tudo que eu gostaria é que ele me trouxesse coisas que eu não vejo. Porque trazer sempre as coisas que eu vejo, ao invés de me trazer conforto, que é como a rede social se propõe a fazer, me traz irritação. Porque depois de 10 vezes que eu entro lá, qual é a frase que vocês mais ouvem das pessoas que assinam o Netflix? Que elas passam 40, 50 minutos lá e não tem nada para assistir. Cara, como não tem nada? Tem 40 milhões de títulos lá, é impossível não ter nada para você assistir. Na verdade, o que te foi apresentado não satisfaz essa expansão da sua vontade de consumir conteúdo. Você não quer... Eu assisto muita série coreana, adoro série coreana, especialmente as novelas. Especialmente as novelas. Tô assistindo uma muito boa agora, chamada Adeus. Inclusive, recomendo. Essa não vi ainda, não.
eu não quero mais ser recomendado por séries coreanas. Essa informação eu já tenho, eu já sigo os blogs e os perfis que me recomendam séries coreanas. Eu adoraria que os algoritmos lessem o meu consumo e tentassem entender o que tem por dentro das séries que eu consumo que me incentivariam a assistir outras coisas. Sei lá, se séries japonesas ou se séries iranianas. Não importa, na verdade. Na verdade, a nacionalidade da série não me interessa. Eu descobri que eu gosto de novela bem feita. Se ela é coreana, se ela é chilena, se ela é espanhola, não me interessa, sabe? Eu também tenho preferência por alguns atores. Aí talvez eu tenha ali uma preferência por uma produtora que tenha os atores. Mas não é desse jeito que é construído a entrega de conteúdo, né? A entrega de conteúdo nas plataformas de streaming é entregue por 3 ou 4 etiquetinhas de gênero, categoria e sei lá o quê. Nacionalidade de onde tá sendo Nacionalidade, o por exemplo. conteúdo. Imagina a quantidade de produção. Estou usando o exemplo dos coreanos, mas sei lá, poderiam ser Não, os mas é espanhóis que espetacular, estão porque é isso produzindo mesmo. bastante. A inteligência artificial, ela tá sendo mal. Não é inteligência artificial. A lógica da inteligência artificial tá sendo burra. Uma das coisas que a gente tem falado bastante, né, é que a criatividade humana é o combustível da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai parar de evoluir se você parar de trazer criatividade para ela. Então, quando você pega o algoritmo da rede social e traz para o streaming, você está emburrecendo, porque você só está replicando um jeito de fazer as coisas, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui poderia estar alimentando a inteligência artificial, que te recomenda filmes no Netflix, no Globoplay, ou no que quer que seja, com uma lógica diferente, não importando a mesma lógica da rede social. E talvez te trouxesse mais conforto, talvez te trouxesse a probabilidade de ficar mais tempo assinando aquele serviço, né? E aí sim, eu acho que como a gente tem adotado esse termo inteligência artificial como a solução para todos os problemas e o substituto para as coisas que... esse também já é um movimento burro, né? Porque isso, na verdade, exige que alguém do outro lado ou esteja programando aquilo, ou esteja escolhendo os parâmetros para aquilo, ou esteja aplicando aquilo com um determinado viés, né? E essa é uma das outras coisas importantes sobre esses modelos de linguagem. Eles não são imparciais. É claro que não, né? Quando você treinou o modelo, você deu uma instrução para o modelo. Alguém ali, um conjunto de cientistas ou um conjunto de programadores, deu uma instrução para ele. E essa instrução tem viés, é óbvio que tem viés. Pode ter viés de todas as coisas. Pode ter viés editorial, pode ter viés político, pode ter viés econômico, pode ter viés, sei lá, viés de gênero, pode ter qualquer viés, né? Os modelos não são treinados sem nenhuma instrução, né? Isso não é uma criação da natureza, é uma criação de programadores e de cientistas de dados, né? Então, ter essa clareza, no mínimo, vai exigir de nós, usuários, que tenhamos uma criticazinha adicional todas as vezes que a gente for usar um algoritmo. A primeira crítica muito importante é de onde vêm os dados. Já está começando a pipocar alguns problemas nesses modelos de linguagem, né? Tem uma disputa entre o Financial Times e a OpenAI, por exemplo, que será que o OpenAI poderia usar todas as publicações do Financial Times para poder dar de resposta nos modelos do GPT? O Financial Times diz que não. Que apesar de ser um conteúdo jornalístico e público, o uso disso através de um treinamento de modelo não teve consentimento do Financial Times. É um jeito de você olhar o uso dos dados, né? E, de novo, a fonte, de que jeito esses dados foram capturados, de onde eles foram capturados, é super importante porque isso, eventualmente, pode explicar o viés. Será que esse viés é o viés que eu quero? Será que eu vou ter que corrigir o viés na hora de apresentar os resultados? Será que aqueles dados que foram capturados licitamente? Né? E aí, o que tem acontecido nesse desenvolvimento e que tem beneficiado muito a gente é que nós temos essas preocupações há 7 anos, desde que a gente começou a treinar os nossos modelos. Então, quando a gente conversa com os nossos principais clientes, são grandes grupos de comunicação, TVs, produtoras e tudo mais, cada vez mais a gente está indo para um caminho de aplicar os nossos modelos aos dados e aos conteúdos daquele cliente. Porque daí a origem do dado e a origem do conteúdo é sabida, está ali, está dentro dos seus direitos, inclusive, de uso e de consumo. O que vem de fora precisa ter bastante cuidado. Você vê que é de uma complexidade, mas ao mesmo tempo ele conseguiu trazer para a terra, hein? Não,
tanto trouxe que a minha inteligência aqui tá sofrendo tilt. Tô aqui pensando em várias coisas, já nem sei onde eu pergunto mais. Não, mas eu vou Vai, aproveitar que vai você tá, você, que a sua que você- inteligência Não, vai tá... com fé, pode ir. Não, porque o tema, queira assim, queira não, ele é a coqueluche, né? É bonito falar coqueluche, né? Bonito. Foi bonito. O duro é que voltou a coqueluche por falta de... Não vamos entrar nesse tema agora, não. Vai, segue aí. Mas dentro de tudo que você tá colocando, indo... Vamos falar de produção de conteúdo, que você falou ali da foto do filho do Eric na festa junina. Do filho dele, não. Tava na festa junina, isso mesmo. Não é conteúdo. Hoje, cada vez mais, qualquer pessoa produz conteúdo ou acredita ou supõe que está produzindo conteúdo. Como que nós podemos, com clareza cada vez maior, e dentro de tudo isso que hoje cada vez mais é multiplataforma, né, as pessoas produzindo e num volume cada vez maior, como se diferenciar nesse meio quando se produz conteúdo? Aí, de novo, informação é uma opinião muito peculiar, né? Até para não entrar muito num tema que eu não sou tão especialista, mas muitas vezes a gente olha para essa produção de conteúdo e para essa distribuição de conteúdo com os olhos do que era a Web 2.0, né? Que é alguém produzindo e alguém consumindo, ou seja, era só unilateral, né? Via de mão alguém produzia via de mão única. Só mudava o meio, né? Mudava Porque era o meio. a mesma coisa de... Você tinha os canais, você tinha as emissoras, né? Eu lembro de uma entrevista que o Marcelo Taz deu no Jô uma vez, que o Jô faz uma pergunta, né? Se a TV vai acabar, se as emissoras de TV vão acabar, né? E ele dá uma resposta mais ou menos assim, eu não lembro exatamente a resposta dele, mas ele fala, quantas câmeras tem no seu estúdio, Jô? Aí ele fala, não sei, peraí, deixa eu perguntar aqui. Aí alguém fala no ponto, sei lá, 17. Aí ele fala, acho que não. Quantas pessoas tem na sua plateia? 250. Da plateia, quem tem um celular na mão? Todo mundo tem um celular na mão. Então, na verdade, o seu estúdio tem 267 câmeras. Tem 17 que estão ligadas e produzindo conteúdos com essa lente. Mas se todo mundo sacar o seu telefone, todo mundo vira uma emissora dessa entrevista. Cada um aos seus olhos, cada um com o jeito que quiser fazer, com o seu recorte, com o movimento de câmera que quiser, com qualquer coisa. Muito bom, muito bom. Então, isso... Que é o que está acontecendo, Essa entrevista tem uns 10 ou 15 anos, eu acho, não sei. Bom, o Jô ainda era vivo. E aí, indo para esse caminho, a gente tem que entender que o jeito de produzir e distribuir conteúdo hoje já é numa web 3.0, em que essas relações entre quem produz e quem consome, elas já não dependem mais de veículos e canais necessariamente. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque não é minha especialidade, web 3.0, mas tudo que acontece, por exemplo, dentro do universo do blockchain, em que eu posso virar um artista e ter royalties sobre a minha produção, mesmo que você distribua, mesmo que eu não saiba quem está distribuindo, né? Mesmo que eu solte isso e vou sendo remunerado pela minha inteligência, pelo meu editorial, ou pela qualidade da produção do meu conteúdo, esse é o caminho que já está em curso, ele ainda só não está popularizado, mas esse é o caminho que está em curso. Por que eu estou introduzindo minha resposta com isso? Sim. Porque eu acho que esse é o alicerce de definir o que é bom ou o que é ruim, o que é boa produção de conteúdo, o que não. O que é conteúdo, o que é só o post do meu filho. Porque daí sim, você vai consumir aquilo que te interessa, que vale a pena, né? Assim, de novo, sem muita filosofia aqui, para que o nosso papo fique mais dentro do nosso tema, mas esses movimentos sociais e antropológicos, eles sempre são ancorados em momentos de estresse, de exagero, até que eles se acomodem em algum lugar mais razoável. Eu acho que esse movimento de superprodução de conteúdo, todo mundo é um produtor de conteúdo, e a gente confunde os termos entre produtor de conteúdo e criador de conteúdo. E aí como é que fica o papel das produtoras, né? Cara, a gente não sabe, na prática a gente não sabe, né? Eu acho que a grande questão é que quem vai definir o que é e o que não é esse novo mercado que consome esses tipos de conteúdo e as relações que a Web3 consegue criar. Então, aqui nós somos um canal em que vocês publicam isso aqui e tem as suas linhas de remuneração, as suas linhas de receita e tudo mais. No momento em que isso puder ser
espalhado pela Web3 e um trecho pudesse ser cortado e reeditado, e quando é reeditado ou refeito, vocês são remunerados por isso também, por ser autoral, isso tudo está dentro de um sistema organizado, como já existe, sem que exista a necessidade dos órgãos todos que veem os direitos autorais e essa bagunça toda, que é mais complexa, a ponta mais longa, né, a ponta mais distante dessa cauda, vai definir se esse conteúdo é um conteúdo remunerável, pagável ou não, né? Porque daí a quantidade de gente vai permitir que a gente diga o que é consumível e o que não é consumível. A qualificação, George, do que é bom e do que é ruim, eu acho que está longe do controle de qualquer um. Para mim é tipo música, sabe? Não interessa se eu gosto da Anitta ou se eu não gosto da Anitta. O lance é que ela é o maior fenômeno da música da história que o Brasil já teve. Se eu gosto da qualidade da música ou não é um outro assunto, que não é nem pertinente para a trajetória que ela está seguindo da carreira dela. Eu usei ela como exemplo, mas Sim. poderia ser o contrário, inclusive. Eu posso gostar muito de um determinado artista e ele não ter a relevância Você e a mais expressividade. 3 e acabou. Isso é problema meu de não gostar de um troço pop, sabe? No fim das contas, o que você está pontuando aqui é que a gente vai chegar num conceito de livre mercado mesmo, e quem determina o que tem valor é o próprio consumidor, né? E o criador, né? E o produtor. Porque essa relação, ela, na Web3, ela é mais simbiótica do que é hoje, né? Sim. Hoje, nós precisamos sentar aqui, produzir o conteúdo e entregar para alguém. Pode acontecer disso ser tão simbiótico que quem está do outro lado consumindo isso também contribua para a criação do conteúdo. Porque também é comprador do conteúdo. Então isso vai cada vez mais se já misturar. tem um pouco, vai isso no YouTube, quando você entrar, só pode comentar quem é... Pronto. Tal, começa a ter Esse é a transição, né? Que inclusive chamam de Web 2.5, 2,5. Já inventaram um termo também. Sempre inventam um troço. Mas o caminho tá indo para aí, né? E aí, voltando para a brincadeira do começo da nossa fala aqui, a nossa sugestão, enquanto Mantis, é, nesse momento, oferecer para os nossos clientes uma forma de criar conteúdos ou cortes de conteúdos ou editoriais de conteúdos diferentes a ponto de testar onde é que as coisas vão funcionar ou não. A gente não sabe se os piores momentos do George são bons ou ruins para a audiência. Não sabe. Porque isso nunca foi apresentado para a audiência com esse viés. E, de novo, há anos atrás isso não era apresentado porque era caro de fazer, era complicado. Vocês têm aqui uma equipe que não tem centenas de editores à disposição para ficar criando linhas editoriais para o corte do podcast ao infinito. Quando você usa uma camada de inteligência artificial para interpretar tudo que a gente está falando aqui, catalogar isso de um jeito que vocês, com contextos diferentes, possam interagir com esse conteúdo, os piores momentos dos cortes do George é um botão que você vai apertar. E vai te custar muito pouco para fazer, ou seja, vai custar pouco para testar. Quando o cara é bom vendedor, ele já começa a vender o próprio produto no meio da entrevista pra gente contratar. Você viu? Sim, mas é claro. Ele, a questão do algoritmo dele tá mais rápido do que qualquer outra coisa, entendeu? Ó, já, pum, aqui uma oportunidade de negócio, vamos. O cara falou isso no começo do podcast, eu vou até o fim, eu vendi já todo o serviço da Mantis. Puxar um contrato aqui. Até nesse aspecto, Vini, o que mudou como negócio virar Mantis e não só uma empresa focada no mercado esportivo? Teve essa pergunta ela é válida para quem trabalha com esporte, viu? Sim. Né? Quem tem aquela dificuldade do dia a dia de empreender no esporte e tal, o Vini é um ótimo maquinista para explicar para a gente isso. Foi um pouco chamado de oportunidade do mundo da mídia de entretenimento, né? Mas teve uma coisa muito emblemática para nós, que é o seguinte: a gente percebeu que boa parte da grana do esporte mesmo não está dentro do esporte, né? Ela está aos arredores do esporte, né? Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com veículos de comunicação que também têm esporte ou que são especializados em esporte, né? Hoje um dos nossos principais clientes, por exemplo, é a Sky Sports na Inglaterra. É o maior detentor de conteúdo e de direitos de esporte da Europa, né? Então a gente não abandonou o esporte. Pelo contrário, acho que não daria para fazer isso, dado que as pessoas que se juntaram para fundar a Sportistics fizeram isso por serem apaixonados por esporte. Mas as oportunidades dentro desses segmentos que eles se misturam muito com o esporte, né? A gente várias vezes falou sobre isso, o Eric e eu,
que, na verdade, esporte só é esporte para quem é atleta ou dirigente, né? Para quem está fora dessas duas funções, é entretenimento, sabe? Então, para nós consumidores, seja do conteúdo jogo, seja do conteúdo partida, seja de tudo que envolve aquilo, tudo isso é entretenimento. Então, isso entra na nossa caixinha entretenimento, né? Em termos de posicionamento do nosso negócio em si, a gente também percebeu que a demanda por soluções como as que a gente vem desenvolvendo, ela estava mais próxima de clientes enterprise, né? Ou seja, de clientes de grande porte, do que a nossa tentativa inicial de implementar essas soluções para baratear ou para tornar viável aquele meio base da pirâmide. E, de novo, não é que a gente desistiu disso. A gente acha que existe uma combinação entre escassez de profissionais que estejam aptos a fazer com que isso funcione no universo do esporte, mas também prioridades para essa faixa, vamos dizer, do segmento do esporte, que ainda não chegou o momento da gente conseguir implementar essas coisas. Então, era muito difícil a gente conversar com uma liga ou com um time que, quando tinha uma equipe de marketing ou uma equipe de conteúdo, o objetivo ali era fechar as contas do ano, senão não existia o time no ano seguinte. Como é que nós vamos falar de conteúdo de longo prazo, de acervo, de monetização na cauda? Que não é um assunto para esses caras agora. Esse aqui é o ponto. Quando a gente vai para esse universo mais de grandes empresas e grandes grupos de comunicação, como negócio, a gente se posiciona de um jeito muito mais apto a oferecer uma proposta de valor muito contundente para esses caras, e esses caras receberem as nossas soluções com os bolsos mais disponíveis também. Então, a gente também não está fazendo filantropia. Isso aqui é um negócio que tem seus objetivos comerciais e tem seus objetivos em termos de evolução do negócio. Então, hoje, quando a gente tem no nosso portfólio Globo, Sky Sports, NBC, Warner, Disney, etc., são caras que estão há 5, 10 anos olhando para isso que nós estamos fazendo agora e enxergaram nos últimos anos a oportunidade disso se tornar viável para a complexidade que as produções e as distribuições que esses caras têm atingiram. Então, e as cifras também ajudam bastante, né? Se a gente consegue melhorar 1, 2, 3% a eficiência da Sky Sports, a ordem de grandeza disso é bilhão de libra, né? Ele me pagar alguns milhares aqui, vai funcionar, né? Quando a gente... Vamos falar de clientes nossos que gostam da gente e continuam usando, né? Quando a gente aplica Mantis no Atlético Paranaense, que é nosso cliente há 4 anos, a gente está ajudando ele num pedaço quase que insignificante do negócio Atlético Paranaense, que tem se tornado cada vez mais importante, desde que a gente entrou, inclusive, e desde que a diretriz do Atlético Paranaense foi cuidar do próprio conteúdo, de ter o próprio sistema de distribuição e tudo mais. Mas a questão é, quantos desses são possíveis, sabe? Quantos desses a gente vai conseguir, de fato, atingir? Na prática, acaba sendo um mercado muito restrito, né? E aí você tem que acertar muito no teu desenvolvimento comercial para isso funcionar. Quando a gente está falando de grandes grupos de comunicação, eu dei o exemplo das TVs, né? Mas as produtoras funcionam da mesma maneira. As agências de publicidade de grande porte, a gente já conversou com 2 que têm áreas de inteligência artificial dentro da própria agência para poder entender como elas vão usar a inteligência artificial. E não é fazendo a imagenzinha no Mid Journey para poder entregar, porque isso é mentira, isso não vai acontecer. Sim. É muito mais essa parte que a gente tem ajudado bastante, que eu tenho várias campanhas de vários clientes, por que aquela campanha deu certo ou deu errado? Né? Quais foram os elementos por dentro daquele conteúdo que de fato fizeram essa performance acontecer? Né? Então é uma parte muito mais analítica e profunda, que essa é uma parte em que o humano tem muita dificuldade de, entre aspas, concorrer com a inteligência artificial. Esse é um aspecto fundamental para a gente trazer aqui, assim. Em termos de sobreposição de atividade, não é nem de função, um convite reflexivo que eu faço para todo mundo é: será que essa atividade humana existiria desde o início se a tecnologia de hoje estivesse disponível quando ela passou a existir? Né? Então, será que a função... Não vou fazer nenhuma queda de braço com os editores aqui dos maquinistas, tá? Mas se já estivesse disponível sistemas automatizados de corte dos vídeos por contexto, no momento em que essa atividade passou a existir,
certamente os editores já teriam outra função na largada, de curadoria, de inteligência, de casar aquilo com o comercial, com o canal de distribuição. Certamente não seria cortar o vídeo, porque cortar o vídeo é uma atividade que um algoritmo pode fazer, né? É mais capaz de fazer em diversas narrativas diferentes e tudo mais. Então, é por aí que a gente acredita que os conteúdos podem se modificar e eles podem nos trazer novas experiências e a gente vai decidir com o avião no ar já. Não vai dar para estacionar e ver o que vai acontecer. E essas novas gerações dentro desse consumo e com todo esse contexto que você trouxe de conteúdo? Como é que vocês estão vendo isso? Antigamente eu não tinha muita essa preocupação porque eu não tinha filho. Mas... Eu ia falar que ele agora, ele foi tão esperto que ele trouxe já 2 amostras, não grátis, nem pouco, mas trouxe 2 amostras para dentro de casa, já para ir testando. Ah, é, né? Ah, tá. Ô, George, eu vou usar um exemplo de um grande amigo que me perguntou isso no começo de 2023, quando o Generative AI começou, o GPT começou a ficar mais popular, né? Ele falou, cara, eu tô muito preocupado porque filhos adolescentes ali no final do ensino médio, mais ou menos, cara, os meus filhos estão usando o GPT para fazer trabalho de escola, tô preocupadíssimo. Eu falei, mas estão usando como? Aí que tá. Ele falou, estão usando lá, sei lá, entram no GPT, estão fazendo trabalho no GPT. Eu falei, cara, 2 universos diferentes. Se o seu filho entra no GPT, coloca o tema do trabalho dele, sai um texto, ele copia e cola, entrega para o professor, lascou. Ele está fazendo uma fraude igual você faria se você tivesse aberto a Barça, copiado um trecho da Barça, entregado para o teu professor. É uma fraude no trabalho de escola que ele tinha para fazer. Se ele entrou no GPT, colocou o tema dele, fez mais umas 10 ou 12 perguntas pro robozinho. Que mais autores falaram sobre esse assunto? Tem alguma outra visão diferente que não é essa que o texto está trazendo? Sei lá. Conversou, né? Conversou com aquele assistente. Dúvidas, conversou com aquele assistente. Deveria fazer isso com o professor, mas tudo bem, fez lá. Tá, inclusive, era o trabalho de escola dele, né? Inclusive, entrou lá e falou, me dá uma sugestão de estrutura de texto para um trabalho de escola do ano tal e etc. Pegou essa estrutura de texto e colocou aquilo nas palavras dele, com o aprendizado que ele teve, com os novos dados, com as novas informações que ele fez melhor do que você teria feito com a Barça, melhor com do o Mirador. Pesquisar no Google. Melhor do que pesquisar no Google, né? Então, o grande lance, no final das contas, é a responsabilidade está no usuário. Volta pro que você falou lá no começo. Então, eu vou ter que instruir os meus filhos de 1 ano e 5 meses de vida, que quando eles estiverem olhando para todas essas coisas, eles vão ter que ter um olhar crítico e perguntar mais coisas do que receber respostas, né? E isso é muito incômodo, porque aparentemente, de novo, eu não sou antropólogo para poder marcar datas aqui, mas aparentemente, da Revolução Industrial para frente, a gente foi muito mais treinado a dar respostas do que fazer perguntas. Quando a gente é apresentado para modelos de linguagem, a gente é obrigado a melhorar as nossas perguntas. E aí, isso é um shift que, num primeiro momento, para as nossas gerações, isso aqui não é bom, hein? Falando, cara, peraí, sabe? Como é que você melhor aprendeu ao longo da história da humanidade? Quando você chegava para o teu professor e fazia a pergunta direito para ele. É a base do construtivismo. Não eram as respostas que você dava, eram as perguntas que você fazia, né? Pô, agora eu moro em Portugal, né? Que tem essa fama engraçadinha de serem muito literais e etc e tal. Mas, na verdade, quando você pergunta para um português se a farmácia abre no domingo e ele fala sim, se a farmácia fecha no domingo e ele fala não, e você chega lá, a farmácia está fechada, ele fala, mas como é que a farmácia está fechada? Ele fala, não fechou, não abriu. Por que ela vai fechar no domingo se ela não abriu? A tua pergunta que está errada, né? Você está fazendo mal a tua pergunta, no final das contas. Você não está usando a lógica. Você não está usando a lógica da pergunta. Então, eu acho que um dos movimentos que a gente, aí nós sim, pela nossa geração, vamos ter que lidar com isso, inclusive transferindo para os nossos filhos, para os nossos netos e tudo mais, é que a lógica de funcionamento da sociedade, não pela tecnologia, a tecnologia só está evidenciando isso, mas o nosso dia a dia, o nosso mercado de trabalho, as narrativas nas redes sociais, elas são muito mais benéficas quando as coisas partem de uma melhor pergunta. O problema, inclusive, das redes sociais, na minha visão, é que todo mundo lá faz um texto que não é uma interrogação no final. Ela é sempre uma afirmação, ela é sempre uma resposta. E o mundo não está muito mais afim de respostas, porque cada um tem a sua resposta. A resposta vai servir para uma coisa, não vai servir para outra.
Então, é muito incômodo mexer nisso, porque faz 200 anos que a gente está fazendo isso desse jeito. Então, eu vim do mercado financeiro, né? Onde, inclusive aqui, onde é o antro das respostas, não é o antro das perguntas, né? Então, essa avenida aqui tem muito mais respostas do que perguntas a oferecer. É muito incômodo para essa galera, com certeza. Para os meus amigos do mercado financeiro, é muito incômodo ser o cara das perguntas. Para jornalista é a realidade. É isso. É o dia a dia. É isso. É isso. Não, mas é verdade. O que eu mais brigo com os meus filhos, eu falo para eles, pesquisa direito no Google. Né? E no ChatGPT em casa eu ainda sou um pouco restrito, mas até porque eu acho que não tá na idade, mas o que eu mais falo para eles é assim, mas não adianta você pesquisar desse jeito, faz a pergunta direito. Faz a pergunta direito, né? E criança é ótimo para isso. Para mim, criança é muito criativo, né? Vem não sem tem amarra, filtro, cara. Não tem filtro. Não tem então vai ser muito. Eu acho que vai ser muito mais fácil. Vai ser a geração, enfim, a nossa. Você é mais velhinho. A nossa foi do controle remoto. É a primeira grande ruptura. A minha foi do seletor. Então, é isso que eu tô falando. Você é mais velhinho. Você é mais velhinho, tá vendo? Tá vendo? É do controle remoto, depois é do videogame. Mas vai exigir da gente um skill que a gente vai ter que aprender a perguntar. Aprender a perguntar. Vai exigir da gente, como tutores dessa nova geração, oferecer para eles algo que é muito contraintuitivo para a nossa geração. Você faz um currículo e faz uma entrevista de emprego para dar respostas. Olha que maluquice, cara. Você vai ter que subverter um troço que é a sequência. Você estudou, fez faculdade, entrevista de emprego, não sei o que e tal. Você está subvertendo uma coisa que vem desde a Revolução Industrial, sabe? É complicado para a sociedade lidar com isso. E vai ter conflito, não tem o que fazer. Essa coisa não vai ser suave, não vai ser molezinha. Inclusive porque tem uma geração intermediária, né? Eu saltei da nossa geração. Qual é a geração intermediária? É essa que, sei lá, que são uma galera que tem 20 e poucos anos de idade. É uma geração que... a geração limbo, né? A geração que da passagem, passando, né, por essa transição, sabe? Que ainda exigem deles respostas, mas que já estão sendo apresentadas uma qualificação de perguntas, nesse exemplo que a gente está dando aqui, e dependendo de onde você está, você não sabe o que você faz. O novo entrante de 20 anos de idade que tem no mercado financeiro faz o quê? Entrega as respostas que o chefe dele quer? Ou daqui a 10 ou 20 anos vai para o caminho que é um caminho de uma sociedade mais fértil, né? Com mais perguntas. A gente está passando por um momento das intolerâncias, né? Das bipolaridades. Porque o conforto é ser bipolar. Ou você está do lado A ou você está do lado B. Cara, isso não evoluiu a sociedade até agora. Vai evoluir agora? Eu lembro das aulas de história do professor Wagner, que ele falava que a história era cíclica. 70 em 70 anos voltava. Tá dando o prazo. E é verdade. E eu acho que não só a tecnologia das inteligências artificiais, mas as tecnologias de forma geral, ela pode ter um jeito da gente olhar para essas coisas que ela só está evidenciando o que é a sociedade. De um jeito mais explícito, de um jeito mais descarado, sabe? As redes sociais não são o problema. O problema é que a minha tia-avó quer ficar num ambiente confortável em que ela acha que todo mundo pensa igual a ela. Essa já é a vontade dela, sempre foi. Ela vai no bingo, e ela vai na igreja, e ela vai nos lugares onde as pessoas pensam igual a ela, para ela não ter trabalho de ficar discutindo, fazendo perguntas uns com os outros. Quando ela encontra isso no telefone celular, por que ela não vai fazer? É claro que ela vai fazer. O problema é que ela não fez o shift de entender que aquelas 700 pessoas que estão no Facebook dela, no Instagram dela, não representam o corte nem estatístico, nem de perto que é a sociedade. Então, mas aí veja, que interessante. Não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta correta, mas os meios de distribuição atuais, não sei se a terminologia é correta, e o Eric é excepcional para fazer essas correções. Mas, por exemplo, quando a gente pega a TV, o rádio, os sites, YouTube, as redes sociais, esses meios de distribuição, eles necessariamente vão passar também por uma profunda transformação? Cara, eu acho que sim. Eu não sei qual é, mas eu acho que sim. Assim, eu acho que eles vão e já estão passando por alguns meios, mas vale a gente observar as diferenças que tem entre cada um deles, inclusive saindo do Brasil, ver como as coisas são diferentes dependendo de onde você está, por exemplo.
Então, Fantástico. a gente fala, por exemplo, sobre a TV aberta vai morrer. Aí você fala, cara, peraí, onde é que você vive? Não, você vive no Brasil, tem 210 milhões de pessoas e metade das pessoas aqui tem acesso à TV aberta. Provavelmente assiste a um canal só, porque é o único que pega na casa dela. Aí você fala, não, então a TV aberta no Brasil vai morrer. Não vai, cara. Tem 100 milhões de pessoas que assistem um canal de TV. Pode ser que morra, mas vai morrer Sim. num caminho muito mais longo. Ela não vai morrer, ela só vai se transformar. É isso, entendeu? Mas assim, essa descrição que eu dei não vai fazer essa TV vender uma cota de publicidade do Campeonato Brasileiro de Futebol por menos das cifras que eles vendem. Porque eles acessam 100 milhões de pessoas. É matemático. E aí, quando você sai do Brasil, cara, eu moro num país que tem 11 milhões de habitantes. 100 milhões de pessoas é gente que são 10 gerações de Portugal. São 100 anos de pessoas que têm que passar por Portugal. 500 anos de pessoas que têm que passar por Portugal. São 100 milhões de pessoas. Quando a gente olha para o YouTube, aqui a gente fica fazendo a conta de tem 1 milhão de subscribers, 3 milhões de subscribers. Você vai para a Europa, cara, ter 1 milhão de subscribers é um negócio surreal. Então, quando você pega os números dos content creators do YouTube Brasil e leva para a Europa, esses caras são enormes, são assustadores para esses caras. Porque você acessa um volume de gente que esses caras não têm a menor condição de entregar esse tipo de audiência, nem na TV aberta. Por que a Bundesliga funciona super bem nos canais de YouTube e não funciona tão bem? Não cabe na grade do Sport TV, da Globo e da ESPN, e funciona super bem no GOAT, na Cazé, porque esses caras entregam para 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas é um sétimo da população da Alemanha. Da população da Alemanha. Nem os jogos da Bundesliga podem chegar nessa audiência. Não dá. Né? Então a gente precisa relativizar e entender como é que essa coisa... Aí, o fato do conteúdo ser cada vez mais global, do interesse ser cada vez mais padronizado, né? No universo do esporte, por exemplo, a gente tem experimentado isso também, né? Além de fundador da Mantis, eu sou fundador da Field Match, que é a empresa que produziu a série do Romário. A demanda que existe por consumir a série do Romário fora da América Latina é enorme. A licença para a série do Romário é só América Latina na Max. Tá lá, a Warner tem recebido lá, Estados Unidos, Europa, Portugal, Holanda, tem um monte de conteúdo da Holanda. Holanda, que fala do PSV ali. Então, cara, o conteúdo é globalizado, sabe? Então, a maneira desse conteúdo chegar faz uma baita diferença. Agora, uma coisa adicional ao teu questionamento, que é um questionamento que eu também faço, é se esses veículos de comunicação têm responsabilidade no que eles levam de conteúdo. Às vezes eu não sei se tem. Lembra, a Meta é uma empresa privada que tem seus donos, que tem o seu viés financeiro de fazer as coisas do jeito que ela quer. Se ela deveria ter ou não curadoria, mudança no algoritmo, subverter a minha tia-avó que acha que o mundo são as 700 pessoas que seguem ela no Facebook, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. TV é um pouco diferente, porque é uma concessão e tal, e etc. Talvez até tenha... talvez as linhas editoriais devessem ser mais explícitas, né? Eu tomo esse partido, eu vou para esse lado da história, eu gosto mais desse tipo de coisa. Mas as redes sociais, que são grandes distribuidores de opiniões, né? Grandes distribuidores de respostas, pouco de perguntas, mas grandes distribuidores de respostas, são negócios privados que têm seus donos. Vocês escolhem quem vocês trazem aqui para falar. É um negócio de vocês, vocês que escolhem. Será que deveria ter alguém editando isso, curando isso? Parece estranho. Não sei qual é a resposta, sinceramente, não sei. Talvez seja mais confortável, apesar de ser menos comum, a gente chamar a responsabilidade para nós, usuários. Então, eu, quando vou usar aquilo, e meus filhos, e meus pares, e quem estiver perto de mim, que eu puder influenciar, vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento quando usa uma rede social, ou quando recebe recomendações no Netflix de filmes que ele quer assistir. Eu preciso saber de onde vem aquilo. Porque isso vai me tornar mais poderoso em relação àquilo, né? Sabe, o direito do consumidor e aquela coisa, é a mesma história. É a mesma história. Eu não sou mais um agente passivo. Eu sou realmente um agente ativo de todas essas coisas. Eu influencio o algoritmo, eu influencio as decisões. E aí, quando o assunto é comercial, é mais fácil, né?
Será que a Meta vai estar afim de manter o algoritmo dela daquele jeito se eu deixar de ser um usuário do Facebook? Se eu deixar de consumir a publicidade que ela vende? Ou se eu criar um jeito diferente de usar aquilo? Ela vai decidir comercialmente, é uma empresa. Talvez seja até mais fácil ela mudar os cursos das coisas. A gente viu mudanças grandes agora, né? O cara que compra uma rede, faz com que a rede fique do jeito que ele quer. Não seria muito possível ele fazer isso, sei lá, no diário oficial do país. O diário oficial tem as suas regras lá de dizer quais são as coisas. Não dá para você comprar o diário oficial e falar, não, agora o viés de publicação vai ser diferente. Então temos que lembrar que essas coisas são privadas, têm seus donos e os seus donos têm os seus objetivos. Às vezes eles não são claros. E a gente precisa ter como usuário a responsabilidade de entender o que o Zuckerberg quer com as coisas dele, o que o Elon Musk quer com as coisas dele. E aí a gente vai usar do jeito que a gente... Até porque a gente é produtor de conteúdo, entendendo-se que produção de conteúdo mais genérica, mas é dentro dessas redes. Né? A relação é simbiótica, ela não é unilateral. Se todo mundo decide parar de usar uma determinada coisa, vai bater. No Twitter, no X, está acontecendo um pouco isso. Sim. As atividades comerciais do Twitter tiveram um baque grande pelo posicionamento que o dono lá quis ter. Quer falar? Não, eu ia, a partir do que você comentou agora, porque é um assunto espetacular. Você consegue enxergar que as principais ligas, falando de esporte, as ligas americanas, quando a gente fala das principais, as ligas europeias, quando a gente fala de futebol, já tem um olhar mais acurado para esse tipo de questionamento que você trouxe em relação a essa questão de produção de conteúdo, de distribuição, esse olhar trazendo a própria tecnologia, a inteligência artificial, os benefícios. Essas ligas já têm um olhar nessa direção? Porque, por exemplo, quando a gente observa, né, o famoso fio que eu fiz com ele uma vez, e esse fio ele é fantástico, e cada vez mais quando você falou, por exemplo, de ciência de dados, né? Que é o famoso, né, dado não é informação, informação não é conteúdo, conteúdo não é sabedoria. Com esse foco no esporte, essas ligas já têm esse olhar acurado para tudo isso que a gente está conversando aqui? Com as que a gente interage hoje, NASCAR, Premier League, La Liga, elas têm um direcionamento muito claro de amplificar a base de fãs da liga. E isso já... Bom, a construção nova da Premier League veio exatamente dessa ideia, né? Não quero saber para quem você torce é problema seu, e é problema do seu time de fomentar você como torcedor. Eu, como liga, tenho que fomentar que mais gente assista o meu conteúdo e interaja com o meu conteúdo. Seguindo o que a NFL fez. Esse foi o fundamento, exatamente, muito espelhado no que a NFL faz. A nossa conversa com a Premier League, por exemplo, tem a ver com como ela massifica a produção de conteúdo personalizado. Então, para a Premier League, já não interessa mais concorrer com o conteúdo generalista do distribuidor, né? Do dono do... Sim, da ESPN aqui no Brasil. Isso. No caso deles é a Sky Sports. Não interessa para eles concorrer com os 3 minutos de melhores momentos do final do jogo. Cara, isso a Sky vai fazer do melhor jeito possível, vai ter um editorial perfeito, com a narração espetacular e tudo mais. Vai entregar isso pro jornalista, para audiência ampla, para direitos internacionais, vai fazer tudo o que tem que fazer que os direitos de distribuição dele entregue e contemple. Agora, se eu quero fomentar o fã de continuar sendo fã da Premier League, eu vou ter que entregar um conteúdo para esse cara, que tem nome, sobrenome, endereço, telefone, número de seguridade social e assim por diante. E aí, conectar isso com a tecnologia, com o que a gente faz de novo, cara, não dá para você ter 10 milhões de pessoas plugadas no app da Premier League e contratar um monte de editor para fazer um conteúdo para cada um. Isso não existe. Cara. Isso é uma equação que nunca vai fechar. A gente tem uma solução que lê as preferências do usuário e, a partir dos conteúdos da rodada, que é o projeto que a gente está fazendo com eles, cria um conteúdo exclusivo para cada um dos usuários do aplicativo da Premier League. Ah, mas é um conteúdo original, né? Usando os nomes corretos que eu aprendi com a galera do audiovisual. A gente não acredita e não gosta da ideia
de usar a inteligência artificial para produzir conteúdo original. O que é conteúdo original? É o que o Sora faz lá no OpenAI. Produzir um vídeo mesmo do zero, que nunca existiu, com imagens que não existem, com personagens que não existem. A gente não gosta desse caminho da inteligência artificial. O que a gente gosta é pegar todo o conteúdo que foi produzido naquela rodada, sejam os jogos, sejam as entrevistas, o pós-jogo, o pré-jogo, etc., e olhar para as preferências do George e ver que você tipicamente consome 5 minutos de conteúdo, o seu time preferido é o Chelsea, você detesta o Liverpool, seus jogadores preferidos são esses daqui, você gosta daquele comentarista, portanto eu vou trazer a entrevista. E aí eu vou criar um conteúdo de 5 minutos, foi 5 minutos que eu falei, 5 minutos para o George, com essas características que você vai assistir de um jeito agradável. Né? Para o Eric, putz, ele gosta do Chelsea, mas ele torce mesmo para o Manchester United. Então o dele vai ser um pouquinho diferente do teu. E da maneira como... ele não tem 5 minutos para assistir, ele só tem 3. Então o dele vai ter 3 minutos, não vai ter 5. Meu pai quer assistir a Premier League em meia hora, porque ele tem mais tempo, ele tá mais afim, ele gosta mais de fazer isso. Então eu vou entregar para ele um conteúdo de meia hora com um viés de preferências que ele tem. Isso é, assim, eu estou contando um caso real do que a gente está fazendo exatamente Vocês agora. têm feito isso, era isso que eu ia perguntar. A gente já faz isso com a Sky, com a EFL. De novo, né? Conteúdo menos premium, que se eu não trago personalização, a audiência não vai ser a mesma. Né? A EFL é a segunda divisão do campeonato inglês, do que era o campeonato inglês. A gente já está fazendo isso para os usuários do aplicativo da Sky Sports. Cada usuário está recebendo um conteúdo exclusivo no final de cada rodada da EFL. Né? Isso é um jeito de personalizar o conteúdo muito, muito interessante. Né? Que só o uso de tecnologia permite fazer, porque senão não dá para fazer. Não é que não dá para fazer na escala dos 10 milhões, não dá para fazer na escala dos 100 conteúdos, dos 5. Né? Já dá um trabalho enorme fazendo isso. Né? Então, eu acho que não tem clareza, respondendo a tua pergunta, de que é a tecnologia que vai resolver o problema. Que bom, porque apesar da gente ser uma empresa de tecnologia, a gente não vende tecnologia, né? A gente é uma empresa de mídia hoje em dia, que usa a tecnologia para cortar caminho, para economizar custo, para fazer essas coisas acontecerem. Mas o que importa para o cara da Premier League é produzir mais conteúdo personalizado. Se eu vou usar uma batedeira de bolo ou um algoritmo de AI, isso é problema meu, não é problema dele. Hoje, pela hype do AI, ele vai querer dizer que usou AI. Quando acabar. Mas quando acabar a hype, o que importa é entregar o negócio do jeito mais... Então, eu acho que sim. As grandes ligas estão olhando para isso. De novo, tem as suas especificidades, né? Essa clareza que a Premier League tem é porque ela já tem os direitos centralizados, negociados. Os clubes já são sócios da liga, o que muda pra caceta toda essa história aqui, porque... Né? Acesso e decesso é um entretenimento, não é um martírio, sabe? O Leicester caiu para a EFL, cara, faz parte do ciclo dele voltar agora, e voltou, sim, inclusive, e aquilo virou uma história. Vira história, igual quando ele foi campeão, é mais uma história. Né? Outra coisa que eles têm observado bastante, George, são as construções de propriedade intelectual de longo prazo. Né? E aí, de novo, falando um pouco mais de Field Match, quando a gente criou, eu e o Bruno, a Field Match, foi justamente por essa oportunidade, sabe? Cada vez mais dentro do esporte tem tanta história boa para contar, que não é o jogo, que não é o gol, que não é o campeonato, que eu acho que essas ligas estão cada vez mais se apropriando disso. De novo, o especialista nisso, o maior que faz isso no mundo é a NFL. A NFL tem um dado que é bizarro, que é importante ter na cabeça. Os jogos da NFL correspondem a 5% dos conteúdos que eles produzem por ano. Ou seja, tem 20 vezes mais coisas que são feitas pela NFL que não é o jogo. Que vai desde... O DraftKings tem um canal de TV que fala sobre apostas, sabe? Sobre fantasy, não é nem sobre apostas, só sobre fantasy game. Né? Os filmes nem se fala. Né? Os ex-jogadores, você vê vários dos ex-jogadores que são investidores, praticamente, sei lá, metade deles são ou têm suas próprias produtoras de conteúdo. O que ficou mais em evidência agora recentemente foram os irmãos Manning, né? O Eli Manning e o Peyton Manning, 2 super atletas que fizeram... Um é quase o melhor jogador da história e o outro ganhou 2 títulos em cima do melhor jogador da história, né? Então só isso já é uma baita história. Que montaram uma produtora não de filmes e não de
de conteúdos deles? De propriedade intelectual. Então, por exemplo, o programa que eles têm que comenta jogos da NFL é um formato que é uma propriedade intelectual que eles desenvolveram na própria produtora. E eles venderam, eu acho que é para a NBC. Eles licenciam para a NBC contrata eles, eles produzem os reacts deles com o viés de 2 superatletas comentando um jogo de futebol. Olha só que engraçadinho. Parece muito do que a gente tem por aqui, não parece? Só que eles são os donos da propriedade intelectual. Não é a NBC. Eles licenciam para a NBC. Usam a audiência da NBC. A NBC tem todo o interesse em que eles aumentem a audiência da TV, mas eles são donos do formato. Eles escolheram qual é a linha editorial. Então, essa é uma consciência do lado da NFL e do lado da NBC, que é uma das detentoras dos direitos mais caros do mundo, né, que é o da NFL, que, cara, eles sozinhos também não vão conseguir entregar todos os formatos possíveis ou todos os conteúdos possíveis. Eu tenho que trazer outros para poder produzir. E essa eu acho que é uma das grandes mudanças, assim, para fechar a minha resposta. A gente precisa aprender que o tempo não é linear nesse universo. A gente não consome mais, assim, as coisas não acontecem mais uma atrás da outra, como a TV aberta incentivou a gente a pensar nos últimos anos. Você pode consumir a mesma coisa de dezenas ou centenas de formas diferentes ao mesmo tempo. E aí isso traz uma outra perspectiva, porque não tem o formato certo. E não importa qual é o formato certo. Porque pode ter 10, 15, 20, 50 formatos dando certo, cada um com seu objetivo. E para isso você precisa aí sim ter uma consciência dentro das ligas que amplifique essa forma de enxergar a criação e a distribuição do conteúdo. Aí você vai perguntar, e como é que isso está funcionando aqui no Brasil? Não está funcionando. Não está funcionando. Não vai dar tempo, tá? Já tô dizendo. Papo de Field and Match vai ser outro dia. Claro, Vai ser Bruno Maia ali. Trago ele aqui. Né? Teremos que fazer desse jeito, porque a minha cabeça já tá aqui fritando. E o horário tá acabando. Não, ele, o Bruno Maia e o Romário, né? Romário. Isso aí, mano. Isso aí também não dá pra ser nesse contexto. Também. Deixa ele sentado sozinho, que só ligar. Se o papo for só sobre o futebol, aí dá pra falar sobre isso. Se pegar o Romário pós-carreira, aí é mais complicado. Aí é complicado. Ainda mais nessa semana, né? Então... Tá bastante complicado, parceiro. Diga. Enrolou bem? Já deu? Já veio a cabeça? Eu usei a minha inteligência artificial para pensar na pergunta, mas aquela dos anos 50, né? Entendi. É um prédio inteiro de computador. Entendi. E a fita enroscou. Mas eu vou tentar, né? Ok. Depois da fita enroscou, foi boa. E pior, hein? Tem muita fita por aí ainda com conteúdos, especialmente de esporte, que se a gente não cuidar, a gente nunca mais vai ver. Além disso. Que spoiler pro próximo, hein? Acervos por aí, cara. Acervos. O cara é atrás vendedor e além de tudo, o cara manda spoiler. Estamos atrás deles. Acervos. Precisamos cuidar deles. Momento, George. Qual foi o seu fracasso mais retumbante na cozinha? Eita, cara. Pra mim já o momento dos filhos e tudo mais, e etc, né? A minha esposa, quando estávamos grávidos, eu cozinho bem, relativamente. Eu gosto pra caramba de cozinhar e tem várias coisas que eu faço que a Natália gosta bastante. Ela me pediu pra fazer um fettuccine Alfredo com camarão, porque ela tava com vontade enquanto ela tava grávida. Quando eu fiz, ficou muito bom. Ela teve enjoo e não comeu. Isso foi um fracasso retumbante da minha atividade como cozinheiro. Viu? Rápido, fácil. O arquivo tava rápido. Sim, não é que nem o meu. Ele usou lá, achei essa aqui. Pum. Volta essa aqui, aquele momento. Fita, né? Não tem como. O Vini Gomier, foi um prazer receber Obrigado aqui. de novo. Espero que não seja a próxima vez, ainda tem que voltar de Portugal, então aí dá um jeito. Estou à disposição de vocês sempre. Espetáculo de papo hoje, hein? Eu tô saindo daqui com a cabeça gorda, não só eu, mas a cabeça também, tá? Sim. Várias ideias aqui. Até Depois porque você pode ver, no sobrenome dele, ele é o próprio Gol, né? Golmier. É isso, mais uma para piores momentos. Essa você não esperava no final, né? Não, Essa você não esperava, não né, precisava cara? terminar tão ruim, George. Mas, ó, foi um papo espetacular sobre inteligência artificial, esporte, produção e consumo de conteúdo, uso de inteligência artificial no nosso dia a dia, aprendizados de como fazer, né, inteligência artificial em nosso benefício. Sim.
os recortes serão feitos, ainda não pela inteligência artificial, porque aqui recortando ao mesmo tempo o programa, tá? Depois a gente conversa disso. Mas você já sabe, diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nossas redes sociais é o Máquina Esporte. Semana que vem estamos aqui, né? Sim, e óbvio que você não tá fazendo os cortes dos piores momentos do George, né? Você tá fazendo do programa, Não, os do melhores programa, momentos. Os melhores, e hoje foi bastante aqui. O pessoal de edição vai ficar meio louco comigo, viu? Fantástico. Valeu, Vini. Obrigado. Obrigadão, Vini, mais uma vez. Valeu. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau.